Vamos lá. A gente está vivendo uma série de mensagens, agora faz silêncio. Isso. A gente está vivendo uma série de mensagens chamada Coisas Maiores. E hoje vai ser a última sexta-feira que a gente vai estudar isso. Porque semana que vem nós vamos viver coisas maiores. Quem vai vir no Wave aí? Vai ser top demais, tá? Traz seu amigo, todo mundo que você conhece que é adolescente. Traz que eu creio que Deus vai visitar a todos que estiverem aqui. E como hoje é o último dia que a gente vai estudar isso, é uma mensagem de encorajamento para você. O título da mensagem de hoje é Viva as Promessas de Deus. Repete assim comigo, eu vou viver as promessas de Deus. Se nós queremos viver coisas maiores, nós temos que viver as promessas de Deus. E por que isso é importante? Porque, como eu já tenho dito a alguns cultos aqui, quando Deus promete alguma coisa, não é qualquer um prometendo, é Deus, é o Criador do céu e da terra. Quando Ele fala que algo vai acontecer, algo vai acontecer. Jesus disse isso em João 14, Ele disse, se você crê em mim, você vai viver e fazer coisas maiores do que eu mesmo fiz. E Jesus fez muita coisa grande. Ele foi um homem de Deus que curou pessoas, salvou o mundo. O mundo é um antes de Cristo e outro depois de Cristo. Você vai abrir seu livro de história, está assim lá. Então, quando Jesus disse, olha, se você crê em mim, você vai viver coisas maiores até do que eu vivi quando eu estava na terra em carne humana, nós temos que crer nisso, nós temos que viver as promessas de Deus. E esse texto que a gente vai ler fala sobre as promessas de Deus para o povo de Israel no Antigo Testamento. E quais as atitudes que eles tomaram em relação a isso, em relação às promessas que Deus tinha feito, que abençoou a vida deles, e quais foram as promessas que atrapalhou a vida deles. Porque lá em Gênesis 15, Deus apareceu para Abraão e disse para ele, eu vou fazer dos seus descendentes um povo gigante, um povo incontável, e vocês vão dominar toda essa terra aqui que você está olhando, e vocês vão se tornar uma nação forte, que vai abençoar todas as outras nações do mundo. Essa foi a promessa de Deus para o povo de Israel. Eles seriam uma nação representante de Deus na terra, e que ia abençoar o mundo inteiro. É uma grande promessa, é uma promessa de viver coisas maiores. Foi a primeira master promessa da Bíblia. Mas aí chega a época em que os israelitas são escravizados no Egito, e eles começam a sofrer alguns conflitos em relação a essas promessas. E hoje a gente vai aprender 4 coisas que nós podemos entender que nos leva a viver coisas maiores. Aquele povo tinha que ficar ligeiro, porque não era só porque Deus prometeu que eles não deviam fazer a parte deles. A promessa de Deus, algumas promessas de Deus, Ele fala, Ele simplesmente decreta e essa promessa acontece. Então, por exemplo, Deus decretou que Jesus viria ao mundo e que não importa o que acontecesse, Ele iria morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para nos dar a vida eterna. E isso não era uma promessa condicional, era incondicional. Ia acontecer de qualquer jeito. A Bíblia diz que antes de Deus criar o mundo, Deus já tinha escolhido Jesus para morrer na cruz e ressuscitar. Deus já tinha predestinado, Ele já tinha decretado. Isso era imutável. Agora tem promessas que são condicionais. Como assim? Deus fala, se você me buscar, eu vou te abençoar. Se você não me buscar, você vai sofrer as consequências disso. E não é porque Deus é um tirano, não, Ele é justo. Cada um recebe de acordo com aquilo que buscou. E essa promessa para o povo de Israel era condicionada à obediência. Aqueles que obedecessem a Deus se tornariam essa grande nação, conquistariam a Canaã, que era a terra que Deus tinha prometido para Abraão, e aqueles que não obedecessem
não entrariam na terra prometida. Então era uma promessa condicionada à obediência do povo de Deus. Deu para entender? Tem promessas que são incondicionais. Deus falou, vai acontecer, não importa se você buscar a Deus ou não, vai acontecer. Jesus vai voltar. Promessa incondicional, não importa como você esteja vivendo, Jesus vai voltar. Agora, a promessa aqui era condicionada à obediência. Quem obedecesse a Deus ia se tornar a descendência que ia abençoar o mundo. E quem desobedecesse não ia. E aí nós começamos a ver esse conflito que é gerado pela desobediência no povo de Israel. Números 13, a Bíblia diz assim: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens para espiar a terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Agora pode pular lá para o versículo 17. Quando Moisés os enviou para espiar Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existem ali árvores ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Aí lá no versículo 25, ao fim de 40 dias, eles voltaram da espionagem daquela terra. Aí no 27, deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos dele. Pode parar aí. Tomar uma aguinha que minha boca secou. Quem já tinha lido esse texto? Deixa eu ver. Você precisa ler o Antigo Testamento, tem muita história boa lá. Depois de tudo que eu falei, que Deus tinha falado para Abraão, que a descendência dele conquistaria Canaã e se tornaria uma nação forte, que abençoaria todos os povos da terra. Acontece que os descendentes de Abraão são feitos escravos no Egito. Eles ficam vivendo a escravidão durante 400 anos. E aí Deus levanta Moisés e chama Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, em direção à terra que Deus tinha prometido há séculos para Abraão. Então Deus faz vários milagres e leva o povo junto com Moisés, mesmo sendo um povo escravo. Eles se libertam do Egito, uma das nações mais poderosas daquela época, e eles conseguem caminhar em direção à terra prometida. Então, quando Moisés chega perto da terra prometida com o povo de Israel, a Bíblia diz que ele chama alguns espias, alguns espiões, e fala: olha, vocês 12, um de cada tribo de Israel, vocês vão até a terra prometida e vocês vão ver como é lá, como é a cidade, como é a colheita, como são as pessoas que moram lá, quem mora em volta, para a gente saber se a gente vai conseguir conquistar essa terra. E aí a Bíblia diz que esses homens vão, a gente pulou vários versículos porque a história é longa, a gente vai lendo cada versículo do capítulo 13, depois a gente vai ler um pouquinho do 14. A Bíblia diz que quando eles chegam lá, eles veem que a terra é boa.
Tanto que eles ficam lá 40 dias para espiar a terra e depois eles voltam até Moisés e começam a dar o relatório da missão. E aí eles começaram a dizer, olha, lá é uma terra que flui leite e mel. O que significa fluir leite e mel? Ele estava falando, olha, é uma terra próspera, tem bastante comida, a gente vai conseguir plantar coisas lá e colher bem. Só que eles falaram, olha, só que lá moram os anaquins. Quem eram os anaquins? Eram os gigantes. Eram homens de uma estatura muito forte e alta. Era o famoso armário. Tem algum piá que é um armário aí? Deixa eu ver. É isso aí, eu gostei do menino, cara mais magro que eu. E falou que é um armário. Com a camisa do Real Madrid, tu vira um armário mesmo, né, meu querido? Enfim, mas imagina uns caras grandes. Era o povo que morava lá. E mais, eles começaram a falar, olha, o nome de cada povo que morava em volta. E eles começam a falar vários povos que eram povos perigosos. Então, eles falam, olha, é melhor a gente não ir lá. Porque perto deles, nós somos pequenos como um gafanhoto. Nós somos minúsculos. Mas então se levanta Caleb, um dos 12, e Josué. E eles falam, olha, eles são grandes mesmo. Mas Deus prometeu para nós que nós iríamos entrar lá, então vamos lá que a gente vai conquistar a terra que Deus prometeu, porque Deus está com a gente. Só que o povo começou a ficar com medo por causa do relatório dos outros 10. 10 homens deram um relatório negativo e 2 deram o relatório positivo de que Deus estaria com eles e os levaria a viver coisas maiores e viver as promessas de Deus. E a primeira coisa que a gente aprende nesse texto, se nós queremos viver coisas maiores, é que nós temos que parar de olhar para o tamanho do inimigo. Fala assim, eu não vou olhar para o tamanho do inimigo. Eles começaram a se acovardar. No capítulo 14, versículo 1, daqui a pouco a gente vai ler, a Bíblia diz que depois que esse relatório foi dado, o povo de Israel começou a chorar alto. Só que, gente, era uma multidão, tinham vários homens ali que tinham vivido os milagres de Deus na libertação do Egito. E agora, porque eles viram os famosos armários, eles estavam tudo chorando, com medo, a gente não vai conseguir. Alguns deles depois no capítulo 14 falam, olha, eu acho melhor a gente voltar para o Egito, ou morrer no deserto, do que enfrentar esses homens. Olha o tamanho do medo deles. E depois que eles começam a ter esse tipo de reação, a Bíblia conta no capítulo 14 que esses homens e essas mulheres que ficaram com medo de conquistar a terra prometida por causa do tamanho do inimigo, iam perder de entrar lá, porque Deus ia fazer aqueles que fossem obedientes entrar lá de qualquer jeito. A promessa era condicional à obediência, mas se você obedecesse, era decretado, você vai entrar na terra prometida, porque Deus prometeu. Só que o medo fez com que eles não entrassem. E o que isso ensina para mim e para você? Quem quer viver coisas maiores aqui? Deixa eu ver. Se você quer viver coisas maiores de Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é não olhar o tamanho do inimigo, o tamanho das suas dificuldades. Quantas vezes eu e você recebemos uma promessa de Deus? Talvez você está aqui, Deus falou, você vai ser médico. Mas aí você olha para a fila do vestibular. Você olha para aquele japonês da tua sala. Aí você fala, não dá. O inimigo é grande demais. Não dá. Eu vou fazer farmácia então. Quantas vezes por causa do tamanho do desafio, a gente desiste. Mas Deus prometeu, Deus falou com você, então vai. Eu dei o exemplo de vestibular, mas pode ser qualquer coisa que Deus prometeu para você. Nós não podemos ter medo. Eu vou dar um exemplo de um inimigo que era muito forte na minha adolescência.
que eu lutava e lutava e lutava. A Bíblia diz que Satanás é o inimigo do povo de Deus. Ele não faz oposição a Deus, porque Deus é bem maior que Satanás. Satanás é um gafanhoto perto de Deus. Só que ele incomoda a gente. Ele tem poder sobrenatural. E uma das correntes que Satanás coloca na gente é o pecado. O inimigo instiga o pecado. A desobediência. O que é pecado? É desobedecer a Deus. E mais uma vez, eu não obedeço a Deus porque Ele é um tirano. Eu obedeço a Deus porque Ele sabe o que é melhor para mim. Ele queria dar uma terra que fluía leite e mel. Então é óbvio que aquele povo tinha que obedecer a Deus. Mas aí eu lembro que durante a minha adolescência, Satanás começou a me incomodar e colocou algumas barreiras na minha vida com Deus. Eu queria viver coisas maiores. Eu sabia que Deus tinha prometido para mim um casamento abençoado. Eu sabia que Deus tinha prometido para mim uma família abençoada. Que Deus tinha prometido que eu ia viver a sexualidade, o sexo no meu casamento de maneira abençoada. Só que durante a minha adolescência o diabo me escravizou demais com a pornografia. Eu sofri muito com isso. E eu era um cara crente. Eu vinha na igreja. Eu buscava a Deus. Eu fazia o meu melhor para buscar a Deus, mas parecia que eu não conseguia vencer aquilo. Até que chegou um momento que eu falei, Deus, eu tenho 15 anos. Depois 16, 17, enfim, até Jesus me libertar. Eu fiquei, se eu for casar, deixa eu fazer as contas. A Bíblia diz para não fazer sexo antes do casamento. E não é porque Deus quer nos privar da alegria, Ele criou o sexo, mas sair fazendo sexo com qualquer um, você vai acabar com o teu coração, contrair uma doença e depois de 9 meses o resultado vem. Aí depois vai lá, legalizem o aborto. Aí, eu comecei a fazer as contas. Falei, cara, eu vou casar provavelmente depois que eu me formar. Faltam muitos anos para isso. E nem namorada eu tenho. Então já está difícil. E eu não sou a pessoa mais bonita que existe. Eu comecei a olhar o tamanho da escalada. Eu comecei a ficar, não vai dar, eu não vou me aguentar. E aí eu me viciei. Me viciei na pornografia, saí ficando com um monte de gente. Só que, sabe, nós perdemos bênçãos de Deus porque a gente não obedece. Quanto tempo da minha vida eu perdi na frente daquele computador? Ah, mas pastor, por que pornografia é pecado? Uma coisa simples, você que vê, você gostaria que fizessem com a sua mãe o que você assiste lá? Com você? Sabe, eu lembro que quando eu comecei a buscar a Deus para vencer isso, eu comecei a estudar o que acontecia, o que acontece no mundo pornográfico. Porque ali parece maravilhoso, né? Só que eu comecei a ver o relato de uma mulher bem bonita, uma atriz pornográfica, contando a história de vida dela. Ela falou que quando ela tinha 15 anos, ela ia numa igreja. E o pastor dela abusou dela. Inclusive tem vídeo dela aí por aí até hoje, talvez você esteja vendo. E ela foi abusada. E ela entrou para o mundo da pornografia porque a sexualidade dela foi deturpada. Ela entendeu que sexo era aquilo. E ela começou a viver aquelas coisas. E o relato dela e de várias outras atrizes é de que elas têm que se drogar antes de fazer aquelas cenas, porque machuca demais. Tanto que tem uma delas que ela foi fazer uma cena e o homem pegava ela e batia a cabeça dela no chão para sentir prazer, e ela saiu dali sangrando. Nossa, pastor, por que você está falando de coisas tão fortes? Porque eu lembro que eu olhava para aquele inimigo e eu achava impossível. Mas Deus começou a me mostrar as fraquezas daquilo. E sabe, o mundo, ele não vai falar para você que aborto é pecado, igual eu falei. Ah, mas e as pessoas que são estupradas, pastor? Eu sei.
Tem muita gente sofrendo, mas você não corrige um erro fazendo outro, matando uma criança. Foi só um parênteses isso. E eu comecei a ver as fraquezas do inimigo. Esse tipo de fraqueza que você corrige um erro com outro. É difícil obedecer a Deus, então eu vou sair fazendo sexo antes do casamento, porque eu não consigo me aguentar. É difícil obedecer a Deus, então eu vou ver pornografia, porque é difícil me aguentar. Mas o diabo começou a me mostrar as fraquezas. O diabo não. Deus começou a me mostrar as fraquezas de Satanás. E uma delas é essa correção de um erro com o outro. Eu desobedeço, e aí eu acabo cometendo outro erro, e outro erro, e outro erro, até chegar lá no aborto. E o diabo ele vai fazendo isso, e quando você vê, ele já destruiu sua vida. Ele vai colocando medo, o medo de não conseguir, o medo de não ser livre, o medo de não alcançar as promessas de Deus. Hoje Jesus quer te libertar desse medo. Hoje Jesus quer te libertar da pornografia. Hoje Jesus quer te libertar daquilo que está fazendo o inimigo parecer gigante demais. Quando eu comecei a ver esses testemunhos, eu falei, olha como o mundo é corrupto. Ele fala que defende a mulher. Cuide das mulheres, elas podem fazer tudo o que elas quiserem. Uau, vamos lá, girl power. Só que você não vê ninguém falando contra a pornografia que está acabando com a mulher. Que mulheres estão sendo vendidas como escravas sexuais para fazer os filmes que você está vendo. Isso não é divulgado. Use a roupa que você quer, faça o que você quiser, você é livre. Só que isso é uma maneira do inimigo se tornar gigante na sua vida, e quando você vê, você está aprisionado, morrendo de medo, porque você já fez besteira demais. Mas hoje Deus está dizendo para você, não importa quantas besteiras você fez, não importa o tamanho da lama que você está vivendo, hoje Jesus vai te tirar daí, mas a primeira coisa é que você precisa parar de olhar para o inimigo. Amém? A segunda coisa que esse texto nos ensina, depois de parar de olhar para o tamanho do inimigo, ele começa a falar para a gente parar de olhar para o Egito. Números 14, versículo 1, a Bíblia diz assim, naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros, escolheremos um líder e voltaremos para o Egito. A segunda coisa que a Bíblia está nos ensinando é pare de olhar para o Egito. Lá no final eu vou contar como Deus me livrou do inimigo da pornografia. No final da mensagem eu continuo a história. Mas a primeira coisa que Deus fez foi me mostrar as fraquezas dele e falar, viu, ele não é tão grande quanto você acha. Ele começou a mostrar essas hipocrisias do mundo. E a libertação começou, mas depois disso, aqui em Números ele fala, pare de olhar para o Egito. Repete assim comigo, pare. Mais alto, pare de olhar para o Egito. O que significa isso? O Egito era o lugar onde eles eram escravos. Eles ficaram 400 anos sendo maltratados. Só que lá tinha algumas regalias, digamos assim. Tinha algumas coisas boas. Eles trabalhavam como escravos, mas recebiam comida do governo egípcio. E quando eles se viram entrando na terra prometida, mas indo até lá, no meio do deserto, faltando água às vezes, faltando comida, cansados, e quando eles chegam lá, eles veem o tamanho do inimigo, eles falam, nossa, no Egito estava melhor. Lá tinha comida pelo menos, lá tinha carne pelo menos, lá tinha água, a gente era escravo, mas pelo menos a gente conseguia viver melhor do que nesse deserto, a gente vai morrer aqui. Escolhemos um líder melhor que Moisés e vamos voltar para o Egito. E quantas vezes a gente deixa de viver as coisas de Deus porque olha para o inimigo e olha para as coisas do passado da nossa vida e não enxerga as bênçãos de Deus que estão na nossa frente
porque elas são difíceis demais de alcançar. E aí a gente começa a pensar, puxa, será que vale a pena ser crente mesmo? Muita conversa aí, Zé? Quem que é? Aponta aí. Esse aí? Fica de pé, irmãozinho, por favor. Na hora de conversar, tu é homem. Eu quero ver se tu é homem agora. Tu não é homem? Tu não é homem? Levanta aí. Estende a mão pro loirinho bonito ali. Você não vai ficar famoso não, irmão. Você está passando vergonha. Você está passando muita vergonha. Você precisa mudar de vida. Você precisa se converter, irmão. Senhor Jesus, converte esse menino hoje. Hoje, Deus. Muda a vida dele, Pai. Que ele pare de olhar para o Egito, para o inimigo, e se torne uma nova pessoa em Jesus. E que ele possa testemunhar, eu vim aqui para fazer bagunça, mas um dia eu passei vergonha e Jesus me encontrou. Que o Senhor possa humilhar o ego dele, para que o Senhor possa exaltar ele, e um dia ele possa ser nosso irmão no céu. Em nome de Jesus. Amém. Vai ser assim agora. Volta aqui. A gente tem que parar de olhar para o Egito. O que está acontecendo aí? Aí também? Fiquem de pé, por favor. Vamos lá, bora. Bora. Vamos atrapalhar as pessoas de serem salvas porque vocês querem conversar, bora. Estende a mão para essa galera aí. Ah, Senhor, eu gosto tanto de ser um pastor legal. Mas tem gente que ama o Egito, Deus. E eu quero pedir hoje, Deus, do mesmo jeito que eu pedi para o irmãozinho lá atrás, que esses meninos possam se converter. Se converter, Deus. Enche eles do seu Espírito Santo. Quebra o pecado, Deus. A distração. Tem gente ali naquela fileira que está com vontade de buscar a Deus, mas tem meninos ali que não querem nada com nada e estão atrapalhando as pessoas de serem salvas. E eles vão ser cobrados disso no dia do juízo. Então eu quero pedir em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor dê vergonha na cara para eles. Amém. Mais alguém? Posso continuar? Vocês três também? Eu cansei, pode sentar aí. Sério, gente, ó, se não quer, vaza. Tá bom? Mas vamos lá, não adianta brigar com a menina não, irmão. Bora lá. A Bíblia diz que a gente tinha que parar de olhar para o Egito. O Egito era o lugar de escravidão. O Egito era o lugar onde eles estavam presos, mas eles tinham alguns ganhos com isso. E às vezes a gente perde de viver as coisas de Deus, porque por mais que a gente saiba que Deus prometeu algo para nós e é difícil, mas é abençoador, as coisas do mundo, as coisas do meu passado são mais fáceis de viver, e por mais que elas sejam ruins, elas me trazem algum ganho, alguma alegria. E então eu começo a deixar de viver as coisas de Deus, não porque eu não quero as coisas de Deus, porque é bem mais fácil viver no meu comodismo. É bem mais fácil viver do jeito que eu aprendi a viver sempre. Eu lembro quando eu era adolescente, eu morava em São Paulo, e eu estava vivendo no mundo, estava fazendo um monte de bobagem e tal, e aí eu lembro que eu tive que vir morar para Curitiba, porque minha família estava sem grana, e iam comprar a casa que eu morava numa casa alugada, e a gente não encontrou nenhuma outra casa em São Paulo, e a gente tinha parentes aqui em Curitiba, então minha tia falou, olha, eu encontrei uma casa para vocês ali no Novo Mundo. Sabe o Novo Mundo? Onde tem um ônibus lá, 666. Enfim, imagina como foi para mim. Quando eu cheguei em Curitiba, eu achava que Curitiba só tinha gente que falava leite. Eu achava que Curitiba era roça. Sério, eu achava muito que Curitiba era roça. As pessoas falavam piá. Eu falei, meu Deus, gente, piá? Os caras chamam de pia. Era o que eu pensava. Um adolescente muito inteligente, graças a Deus. E
eu lembro que eu vim para cá e eu não conseguia enxergar o tamanho da bênção e o tamanho do que Deus tinha para mim aqui em Curitiba. Eu achava que aqui era a roça, mas na verdade aqui era a terra que Deus havia escolhido para que eu fosse transformado. E São Paulo era o Egito na minha vida. Era o Egito, porque por mais que eu estava fazendo um monte de besteira lá, eu tinha alguns ganhos. Eu tinha meus amigos, eu tinha o Corinthians, eu tinha as meninas que eu gostava. Mas eu sabia que eu estava vivendo uma vida errada. E quando eu vim para cá, eu lembro que eu passei 1 ano olhando para o Egito. Eu vim para cá, eu chorava todo dia porque eu queria voltar para São Paulo. Todo dia. Todo dia eu falava, eu não quero ficar aqui, essa terra estranha. Só tem gente estranha. Meus amigos do colégio falam que vão gazear a aula. Quem que fala gazear? Povo esquisito, é cabular. Ah, tá. Enfim, os dois são esquisitos. Mas enfim. Aí eu ficava, meu Deus, e eu chorava. Aí na época tinha MSN. Você sabe o que é MSN? É um tipo de WhatsApp. Só que na internet, eu não sei nem explicar. Era a primeira versão do WhatsApp, digamos assim. Eu estava no MSN ali. E eu só conversava com os meus amigos de São Paulo. Eu ia no intervalo, eu ficava sozinho. Eu não queria saber daqui. Até que um dia, no meu quarto, depois de chorar muito, de ficar muito triste, de reclamar para Deus, de ficar olhando 1 ano para o Egito, eu lembrei de Jesus. E aí eu fui ler a Bíblia no meu quarto. Eu entrei lá no meu quarto, peguei minha Bíblia que estava quase com teia de aranha lá. Comecei a ler. Deus me visitou de um jeito, mas de um jeito que eu me tornei outra pessoa. Claro, foi um processo, mas ali foi o início do processo. Deus falou, eu tenho mais para a sua vida. Curitiba é a terra prometida da sua vida. Você vai ser abençoado aqui. E quando eu comecei a enxergar que mesmo difícil, é difícil mudar de cidade. Quem já mudou de cidade? Você sabe o que eu estou falando. É difícil mudar de cidade. Abandonar os seus amigos de sempre e tal. E eu lembro que Deus falou, vai ser difícil, mas você vai ser recompensado. E foi uma bênção, porque aqui a vida financeira da minha família melhorou. Aqui eu comecei a ir melhor no colégio. Aqui eu recebi o meu chamado pastoral. Aqui eu conheci essa igreja maravilhosa. Aqui eu conheci a minha esposa que está grávida, está em casa, um beijo. Aqui eu estou vivendo o melhor de Deus. Eu fico imaginando se eu estivesse em São Paulo, no Egito. Estou falando que São Paulo é ruim não, tá? Mas para mim é Egito. Para mim. Eu fico imaginando, cara, eu acho que iam me encontrar numa vala com a camisa da Gaviões. Se eu continuasse morando lá. Morto. Com 20 anos. Mas eu tive que parar de olhar para o Egito. Cara, você quer viver coisas maiores? Para de olhar para o Egito. Para de olhar para o passado. Para de olhar para o colégio que você saiu. Para de olhar para os seus pecados antigos de estimação. Para de olhar para o abuso que fizeram com você. Para de olhar para o passado. Deus tem algo novo para você agora. Amém? Terceira coisa que esse texto nos ensina. A Bíblia continua no capítulo 14 de Números, versículo 5. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, os quais estavam entre os que haviam espiado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos para espiar é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde fluem leite e mel, e dará a nós. Apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Que bonito, é uma pregação aqui de Calebe. Calebe e Josué, eles foram os únicos dos 12 espias que pararam de olhar para o inimigo,
pararam de olhar para o Egito e decidiram ter fé e coragem. Repete assim: eu vou ter fé e coragem para viver coisas maiores. Caleb foi ousado. Ele viu os gigantes. Ele viu os povos que moravam em volta. Ele também achava que no Egito estava mais fácil do que no deserto. Só que ele decidiu olhar para a promessa de Deus e entender: se foi Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Então nós vamos entrar nessa terra e nós vamos devorar esses inimigos como se eles fossem pão. Nós vamos amassar esses caras, porque Deus está conosco. Olha que coragem! Ele olhou para os gigantes e falou: não me interessa se é gigante, meu Deus é maior. E se nós queremos viver coisas maiores, nós precisamos ter coragem, ter fé, crer que Deus pode nos fazer viver coisas maiores, não importa o quão difíceis elas sejam. Caleb e Josué, depois você continua lendo a história, a Bíblia diz que de toda aquela geração, eles foram os únicos que entraram na terra prometida. O resto, todo mundo morreu no deserto. Todo mundo que estava olhando para o Egito, todo mundo que estava olhando para o inimigo, todo mundo que estava duvidando de Deus, todo mundo que estava reclamando, morreu. Só sobrou Caleb e Josué, porque eles tiveram fé e foram corajosos. Mas fé não é simplesmente um mantra que você faz quando vai para a academia. Foco e fosse fé, é nóis, maromba, arroz, batata doce e frango. Isso não é fé, isso é crendice. O que é crendice? É uma superstição, uma coisa tipo, que eu acredito numa energia de algo maior, sabe? Aquela vibe boa. Quando a Bíblia diz fé, ela diz fé em Deus, não fé em você mesmo. Porque você e eu somos como Caleb e como o povo de Israel. A gente é humano. Quando chega um gigante, a gente fica com medo. Só que a diferença do povo de Israel para Caleb e Josué é que Caleb e Josué entenderam que os gigantes eram mais fortes do que eles. Eles não olharam e falavam: tá, vamos fazer todo mundo 40 agachamentos, 40 flexões e a gente entra tudo maromba. Não. Eles sabiam a limitação deles. Eles falaram: vamos crer em Deus, porque se Ele nos tirou do Egito, se Ele abriu o mar para a gente passar, se Ele nos libertou da nação mais poderosa do nosso tempo, eles tendo carruagens, cavalos, armas, e a gente apenas as nossas roupas do corpo. Deus foi lá e abriu o mar, nós passamos, e na hora que eles foram passar, o mar fechou. Se Deus fez isso lá atrás, Deus vai fazer de novo e vai fazer maior. Tanto que a Bíblia diz que quando eles foram iniciar a conquista da terra prometida, a Bíblia diz que eles vão até Jericó, e eles vencem Jericó, que era uma das cidades que eles espiaram, que era toda fortificada, que era bem maior do que Israel, mas pela fé eles derrubaram aquelas muralhas e conquistaram Jericó. Porque eles foram corajosos. E aí que está, coragem não é ausência de medo. Coragem é ter medo e mesmo assim enfrentar. Repete assim comigo: coragem não é ausência de medo, é enfrentar o medo. Eles enfrentaram o medo, mas não sozinhos, eles foram com Jesus. Eles creram que Deus ia fazer coisas maiores. E quando nós enfrentamos os nossos medos, coisas maiores acontecem. Eu recebi um testemunho essa semana de uma menina que chegou na Flow School, que é o nosso treinamento de liderança. E ela chegou lá de bota ortopédica, porque ela joga bola, é zagueira. E aí ela zoou o pé num jogo. Foi no médico, o médico falou: você vai ficar um mês sem jogar, e vai ficar com essa bota uma semana.
E ela foi teimosa e resolveu continuar andando e vivendo normal mesmo assim. Ela foi lá e torceu o pé que ela tinha zoado. Só piorou. Só piorou. E ela não gosta de andar de elevador, então ela subia as escadas nos lugares com aquele pé horroroso. Até que ela veio aqui na igreja, tomou coragem, enfrentou o elevador, porque ela tem medo de elevador. E ela foi na Flow School, e ela estava lá no início da primeira fase, e vieram 2 meninas orar por ela. E elas falaram: olha, nós vamos orar até você ser curada. Nós cremos em Jesus. Não importa o tamanho do problema, nós já vimos isso acontecer. Eu já contei vários testemunhos desses aqui para vocês. As meninas foram lá, oraram pelo pé dela, não tinha mais nada. Ela foi para o médico, foi curada, foi transformada. Sabe por quê? 2 meninas tiveram fé. E ela teve coragem de subir de elevador e continuar aqui na school. Não importa. Deus faz coisas maiores quando nós temos fé e somos corajosos. Amém? Quarta e última coisa. A primeira é parar de olhar para o inimigo. A segunda é parar de olhar para o Egito. A terceira é ter fé e coragem. E a quarta e última, nós vamos estudar, está no versículo 21 até o 23 de Números 14. No entanto, tão certo como eu vivo, tão certo como a glória do Senhor enche toda a terra, nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Quando ele cita isso, é interessante que ele começa a falar: olha, ninguém que desprezou os sinais que Deus fez. Josué e Caleb entraram na terra prometida porque eles tiveram fé e coragem, mas também, além de não olhar para o inimigo e de não olhar para o Egito, eles olharam para o tamanho de Deus. Repete assim comigo: eu vou olhar para o tamanho de Deus. Porque Deus é maior. Nós, algumas semanas atrás, estudamos sobre a majestade de Deus. A Bíblia diz em Isaías 40 que Deus conhece cada estrela pelo nome. Ele as chama e elas vão em marcha, obedecendo a voz de Deus. O que a Bíblia está querendo dizer? Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele é infinito. Não há nada impossível para Deus. Então, quando eu paro de olhar para o inimigo, quando eu paro de olhar para o Egito, começo a ter fé e coragem em Deus, eu começo a viver coisas maiores. Eu começo a ver as coisas de Deus acontecendo, e foi isso que aconteceu com Josué e Caleb. Tanto que depois de Jericó ter caído, depois do povo de Israel, a outra geração que não havia desobedecido a Deus conseguiu entrar lá. Caleb, velhinho, conseguiu viver na terra prometida, porque ele teve fé e coragem e olhou para o tamanho de Deus. E sabe, eu contei lá a história da pornografia, eu vou encerrar essa história. Para mim era difícil demais, porque a pornografia, além de ser bom, entre aspas, né? Ainda é viciante, vicia teu cérebro. Teu cérebro fica viciado numa coisa chamada dopamina, que é, se eu não me engano, um neurotransmissor que gera prazer. É o mesmo neurotransmissor que faz você ficar na rolagem infinita no TikTok. Porque você se vicia em alegrias instantâneas. E quando você vê, passou 3 horas e você deixou de estudar. Alguém já viveu isso? Enfim, a pornografia, o TikTok, as comidas, os fast foods, todos funcionam desse jeito. Eles te dão uma coisa boa que te destrói por dentro e te vicia. E eu estava viciado nisso, mas teve um dia que eu decidi ter fé e coragem. Eu falei: Jesus me libertou na cruz de todo o pecado. Eu sou livre. A Bíblia prometeu.
Eu não preciso viver mais na escravidão disso aqui. Deus me prometeu, Deus tinha me prometido quando eu era menino, que eu ia ter um casamento abençoado, que eu ia ter filhos. Eu falei, eu vou crer nas promessas de Deus e não nessa porcaria que a internet promete para mim de alegria instantânea. Mas quando eu vejo, eu não estudei. Quando eu vejo, eu estou aqui viciado numa coisa que ajuda a escravizar mulheres no mundo inteiro. Quando eu vejo, eu estou apoiando causas sociais que destroem a vida das pessoas, como o aborto. Quando eu vejo coisas que parecem boas, defenda as mulheres, meu corpo, minhas regras, mas será que é isso mesmo? Ou será que eles não estão só interessados em destruir a família, para destruir o capital e daí trazer o socialismo? Para pensar. O diabo é sutil. E um dia eu percebi tudo isso que eu falei. Eu dei vários lampejos. Se você quiser aprender mais sobre essas coisas que eu falei, vai na Flow School. A gente vai abrir outra turma no segundo semestre. Mas eu decidi crer nas promessas de Deus. E aí quando eu decidi crer nas promessas de Deus, Jesus me libertou, eu nunca mais vi nada. Nada. Eu decidi fazer um jejum de televisão. Fiquei um mês sem ver TV. Fiquei um mês sem celular. Só orando. Li muito a Bíblia. Jejuei. Li todos os livros das Crônicas de Nárnia. Li um monte de livro do C.S. Lewis. Li um monte de coisa que ia me abençoar. E quando eu vi, eu já não tinha mais vontade de ser escravo no Egito. E quando eu vi, eu estou casado e sou feliz com a minha mulher. Ei! Sai do Egito, chega, Deus tem coisas maiores. Semana que vem, esse lugar vai estar lotado, vai faltar lugar aqui. Deus quer te usar, mas para de olhar para o Egito, para de ter medo de falar de Jesus, para de ter medo dos seus pecados, para de ter medo do inimigo, para de ter medo da ansiedade. Chega, Jesus te libertou. Jesus te deu vida, Jesus te tirou do Egito, Jesus abriu o mar para você na cruz. Chega, Ele tem coisas maiores. Olha para o tamanho de Deus, Ele é maravilhoso, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele tem coisas novas para você. Chega de olhar para trás. Eu tenho certeza, eu trouxe essa palavra aqui para você viver na sua vida essa semana, para você ser sarado dos seus pecados, sair do Egito, mas mais do que isso, para quando você for chamar alguém para o Wave, você não for como o povo de Israel, que chegou diante do inimigo e começou a tremer. Ai, será que eu falo de Jesus? Não, eu vou falar, vai lá na minha igreja, tá o cartãozinho. Não. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus nos deu ousadia. Deus te chamou para ser o rio do Espírito nessa cidade. Nós temos uma promessa de Deus para esse ministério. Que os adolescentes da nossa igreja seriam como o rio nessa cidade, por onde eles passassem. O rio da presença de Deus ia levar vida para as pessoas. É por isso que o nome do nosso ministério é One Flow. Deus quer te usar, mas você precisa parar de olhar para o inimigo, parar de olhar para o Egito, ter fé e coragem e crer que Deus é grande e que Ele vai fazer coisas grandes na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Amém? Fica de pé aí no seu lugar. Nós vamos adorar a Deus neste lugar e pedir para Ele fazer coisas maiores e coisas novas na nossa vida. Deus quer coisas novas na sua vida. Por isso hoje, se Deus falou com você, você viu, cara, eu estou olhando demais para o tamanho dos meus inimigos, eu estou olhando demais para o meu passado, para a vida sem Jesus.
Eu preciso ter fé. Eu preciso viver coisas maiores. Eu preciso crer no tamanho de Deus. Se você é uma dessas pessoas, eu sou uma delas, eu já estou aqui na frente. Eu quero pedir para você vir aqui orar. Enquanto nós adoramos a Deus com essa canção, você pode vir aqui na frente e se derramar diante de Deus. Por que eu te chamo para vir aqui na frente? Porque se você quer orar por fé e coragem, lá fora, você precisa ter fé e coragem para vir aqui na frente, na igreja, e falar: Deus, eu preciso de você. É um exercício de coragem, é um exercício de fé. É por isso que você vem aqui e fala: Deus, eu estou aqui, eu quero uma vida nova. Eu quero uma vida nova. Olha só, a Bíblia diz que quando nós olhamos o tamanho de Deus, nós vencemos. Isaías 40, 25 diz: com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Quando nós olhamos o tamanho de Deus, nós somos libertos e vivemos coisas novas. O Salmo 34, versículo 4 diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, o rosto deles jamais mostrará decepção. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos, amém. Ele é grande, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele chama as estrelas e elas vêm como um exército em obediência. Aqueles que olham para o Senhor são libertos do Egito, são libertos do passado, são libertos do pecado e levam uma vida radiante, e levam uma vida corajosa, com fé. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso nós vamos adorar a Deus com essa canção, dizendo: Senhor, nós estamos olhando para Ti e não para os nossos pecados. E você que está aqui ajoelhado, pede perdão pelos seus pecados, pede fé, pede coragem. Não vá embora, Deus tem coisas maiores para fazer aqui. Adore a Deus conosco. Se você veio aqui porque precisa se ver livre dos seus inimigos, e eu não estou falando de pessoas, porque a Bíblia diz para a gente amar as pessoas que nos odeiam. Estou falando de inimigos da fé, pecados, o passado, Satanás. Hoje Jesus vai tirar as correntes de você. Hoje Jesus vai tirar as correntes que estão te impedindo de viver algo novo. Por isso eu vou pedir para você que está ajoelhado, você ficar de pé. Nós vamos declarar que aqui na presença de Deus, nós vencemos os nossos gigantes. As nossas mãos são preparadas para a batalha. E nós vamos vencer esta guerra. A guerra interna que tem dentro de você contra o pecado vai ser vencida hoje. A guerra que você tem contra o medo de falar de Jesus vai ser vencida hoje. Você crê nisso? Nós queremos ver esse lugar cheio de pessoas, não queremos? Nós queremos ver pessoas semana que vem vivendo coisas maiores. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos pedir para sermos cheios da presença de Deus. Por isso, feche os seus olhos, ergue as suas mãos. Nós erguemos as mãos em sinal de rendição a Deus. Nós estamos rendidos. E antes mesmo da música começar, começa a orar, falando: Deus, me liberta. Começa a dar nome para as coisas que você precisa ser livre.
Começa a dar nome para as coisas que você precisa vencer. E começa a pedir: Deus, derrama coragem sobre mim. Derrama fé. Deus, abre os meus olhos para que eu possa te ver essa noite. Para que eu possa ver o Senhor derrubando os muros que me impedem de conquistar o que o Senhor me prometeu. Uma vida maior na sua presença. Uma vida onde eu evangelizo sem medo. Uma vida plena. Os planos que Deus preparou para mim. Se nós queremos vencer essa guerra, nós temos que ter mais fôlego que isso. Deus está neste lugar. Enquanto eu pregava, eu sentia o inimigo incomodando gente aqui. É por isso que teve tanta bronca hoje. Tem gente aqui hoje que vai ser liberta de pecados antigos. Gente que vai ser liberta de famílias destruídas, de famílias que estão mal. Você não vai repetir a vida que seus pais tiveram. Você não vai repetir o casamento deles. Isso se ele for ruim, tá? Jesus tem algo novo para você. Só que sabe, nós não podemos ser apáticos na presença de Deus. O que isso significa? O que é a apatia? É quando algo muito especial está acontecendo e eu estou paralisado. E eu não estou dizendo que você tem que ficar girando, pulando, rolando na presença de Deus. Não é isso não. A não ser que isso seja uma adoração genuína e não para fazer bagunça. Mas a Bíblia diz que o Deus criador do céu e da terra, quando Ele é invocado, Ele nos visita. Ele nos visita. Deus existe. Tem alguém do outro lado. Você está me entendendo? Tem alguém ouvindo tua oração. Você não está orando para o pastor. Eu não estou falando para você só. Eu estou falando para Deus. Deus está aqui. E cara, quando Deus está num lugar, eu não posso ficar indiferente. Então nós vamos cantar de novo. Mas agora é com seu fôlego. Sabe, eu cantava para um time de futebol. Eu pulava para um time de futebol. Mas quando eu encontrei Jesus, eu encontrei aquele que me tirou do Egito e me deu uma vida nova. Você está entendendo? Então nós vamos adorar a Deus de novo. Feche os seus olhos. Os adultos também. Você não veio para o culto do seu filho. Você veio buscar a Deus hoje. Ergue as suas mãos onde você está. E você vai dizer que aqui você vence os seus gigantes. Aqui você vai receber uma vida nova. Aqui você vai ser liberto dos seus pecados. Aqui a sua família vai ser sarada, porque Deus está neste lugar. Abre a sua boca e declare que aqui são preparados pra batalha. Eu entendo que eu já venci. mais alto, essa declare. guerra. Eu vou fazer mais 2 orações e nós vamos encerrar esse culto. Primeiro é para você que veio aqui na frente. Eu vou orar por você. Senhor Jesus, tem adolescentes aqui, adultos, que vieram pedir liberdade do Egito, que vieram pedir liberdade do inimigo. Eu também estou aqui, Deus. Eu também estou aqui. E Deus, nós queremos declarar hoje que onde havia medo, agora vai haver coragem. Onde havia um azedo, um olhar para a vida triste, vai haver fé. O Senhor prometeu, Pai, coisas maiores. O Senhor disse: só eu conheço os planos que eu tenho para você, prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança. Essa é a sua promessa para nós. E Deus, então, em nome de Jesus, nós quebramos toda a corrente do inimigo, toda a corrente, todo o pecado, toda a possessão, tudo que não vem de Ti, Deus, nós quebramos na nossa vida hoje. E pedimos, Espírito Santo, que hoje o Senhor possa nos dar uma visão tão grande da Sua presença, que nós saiamos daqui cheios de fé e coragem para viver os Seus planos, para viver o que o Senhor prometeu para esse ministério.
A sua palavra diz que existe um rio que sai da sua presença, que por onde ele passa gera vida. O rio representa vida, a água representa vida, e o Senhor prometeu que esse ministério seria assim, que aqui existiria a vida de Deus, e que nós iríamos transbordar nessa cidade. Por isso eu quero pedir que nessa semana, Deus, nós possamos cumprir o que o Senhor pediu para nós. Pai, que pessoas sejam salvas nas ruas, nos colégios essa semana, que pessoas sejam salvas nas casas, e que semana que vem a guerra já esteja vencida. A guerra está sendo vencida hoje, semana que vem nós só vamos colher os frutos. Milhares e milhares de pessoas serão salvas aqui, porque meninos e meninas hoje foram libertos do medo e vão pregar a liberdade e a salvação de Cristo Jesus. Mais uma vez terão pessoas nas escadas aceitando Jesus. Mais uma vez eu posso ver, só que dessa vez vai ser diferente. Na outra semana vai continuar cheio, na outra semana vai continuar cheio, porque pessoas vão ser salvas, Deus. Nós declaramos isso sobre este lugar e sobre esta geração. Nos liberta do pecado e nos dá uma vida nova, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem alto, bem forte. Amém. Eu vou fazer só mais uma oração, e nós vamos cantar uma canção alegre e nós vamos embora. Não se dispersa, faz silêncio onde você está. Eu vou fazer essa oração e nós vamos nos alegrar na presença de Deus. Mas antes, tem só mais uma oração que pessoas precisam fazer aqui. Tem pessoas aqui que precisam entregar a vida para Jesus. Estão vivendo uma vida toda bagunçada. E você veio na igreja hoje e falou: quem sabe Jesus não muda a minha história. Você está no lugar certo, Jesus quer te transformar. E sabe, a Bíblia diz que quando nós viramos as costas para Deus, só nos resta morte. E não é porque Deus é um ditador, como eu disse antes, que Ele não é. É porque se Ele é a fonte da vida e eu virei as costas para a fonte da vida, só me sobrou morte. E sabe, tem gente que está morta aqui porque virou as costas para Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, quando Ele foi para a cruz, Ele morreu a morte que você merece, que eu mereço. Porque se o pecado é virar as costas para Deus e viver a morte e não a vida, Jesus, Ele viu isso e falou: eu não vou deixar eles irem para o inferno, não. Quem quiser vai receber vida em mim. Eu vou morrer por eles, eu vou morrer no lugar deles, e vou ressuscitar para eles terem vida nova. Eles vão morrer junto comigo na cruz e vão ressuscitar para uma vida nova na terra. É por isso que Jesus morreu e ressuscitou. É por isso que a gente comemora a Páscoa. Não é só um feriado nacional, não. É o dia em que eu falo: eu morri, eu pequei, mas eu criei em Jesus que morreu no meu lugar. E porque Ele morreu no meu lugar, a morte que eu merecia, Ele me substituiu. Eu recebi uma vida nova no terceiro dia. No domingo eu recebi uma vida nova. Na sexta Jesus morreu, mas no domingo Ele me deu vida nova. Na sexta eu morri com Jesus, mas no domingo eu recebi vida nova. E hoje tem pessoas que precisam receber essa vida agora. Por isso, se você veio aqui pela primeira vez e quer receber vida nova, ou tem vindo aqui há algum tempo, mas só hoje você entendeu que precisa de Jesus, eu quero que você erga a sua mão bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Amém. Quanta gente, não tenha vergonha, ergue a sua mão bem alta se você quer entregar a sua vida para Jesus. Amém. Você que entregou a sua vida para Jesus, vem aqui para frente, vem bem pertinho de mim aqui. Venha. Se você está lá no fundo, venha. Venha. Eu vou pedir para os voluntários do ministério ficarem em volta deles. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, venha. Pede licença e vem. Não tenha vergonha. Eu quero aqui só quem está entregando a vida para Jesus.
Vem. Os voluntários, faz um cordão em volta deles aí. A gente não vai prender vocês aqui não, tá? Pode vir, venham todos. A gente vai fazer o seguinte, você vai entregar a sua vida para Jesus. Olha aqui para mim, você que ergueu a mão, pode abaixar a mão agora. Essa oração não é mágica, tá bom? Você não vai sair daqui, vai ser milionário, vai estar tudo um mar de rosas na sua casa. Sua casa continua a mesma coisa, sua conta no banco continua a mesma coisa. Se você ficar rico, divide comigo, tá? Mas você vai mudar. Você vai mudar. Sabe por quê? Quando Deus entra na gente, a gente muda. A gente não precisa que as coisas em volta mudem. A gente muda. E essa oração que você vai fazer vai ser o começo de uma jornada. Olha ali no telão, tá vendo aquele QR Code ali? O que é aquilo? É Rinodê, brincadeira. Aquilo, depois que terminar essa oração, você vai pegar teu celular e apontar para aquilo. Eu vou pedir para a comunicação deixar ali até o fim. Você vai cair num grupo de WhatsApp. Por quê? A gente quer te conhecer, você não é mais um nessa multidão. Talvez você está aqui, você está se sentindo sozinho. A gente é uma família aqui. A gente quer te receber. Você vai cair nesse grupo, a gente vai perguntar se você quer fazer parte dos nossos pequenos grupos chamados células, para você conhecer gente. A gente vai te falar sobre discipulado, para você aprender a ser discípulo de Jesus. Porque se você fizer oração e não se envolver com gente de Deus, irmão, os vida louca do teu colégio continuam a mesma coisa. Você está entendendo? Você precisa tomar uma atitude nova. Então você vai orar comigo, mas depois pega o celular, aponta para aquele trem ali, ou fala com esse pessoal de colete azul e preto que está atrás de vocês. É por isso que eu pedi para eles fazerem um cordão, para você se envolver. Deu para entender? Vocês me entenderam? Feche os seus olhos. Você que já é da casa, estende a mão para cá. Olha quanta gente aceitou Jesus. Isso é um prenúncio do que vai acontecer semana que vem. Estende a mão para cá. E você que está aqui na frente, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu sei que por causa dos meus pecados eu mereço a morte e o inferno. Mas obrigado que Jesus morreu na cruz para sofrer a condenação que eu merecia. E obrigado que Jesus ressuscitou para me dar vida nova. Eu creio nisso. Por isso eu peço que o seu Espírito entre dentro do meu coração e me torne uma nova pessoa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas para esse povo bonito. Que Deus abençoe a vida de vocês. Não esquece de pegar o celular lá, apontar para lá, ou falar com os nossos líderes de colete azul, tá bom? Deus vai te dar vida nova, amém? Quem tá feliz aí? Não esquece, tem vigília, tá? Antes de ir pra vigília tem comida, a cantina, ó. Você vai reto no corredor e vira à esquerda. Depois da onde tem a máquina de comidinhas, sabe a máquina de comidinhas? Vai reto aqui, ó, e vira à esquerda, sobe lá, vai ter voluntário lá indicando, vai ter uma cantina top pra você, amém? Que Deus abençoe a sua vida, até semana que vem. Quem quiser vir dançar e pular essa última música, pode vir aqui, só o refrãozinho, tá bom? De Somos Um, beleza?